Lucas 2. O nascimento de Jesus. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito este primeiro recenseamento, Cirênio era o governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galileia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com que tinha casamento contratado, e ela estava grávida. E aconteceu que enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Os pastores e os anjos. Naquela região, havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu e a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: "Não tenham medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês, e ela será um motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura." No mesmo instante apareceu junto ao anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. E eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: "Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas que Ele quer bem." Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns para os outros: "Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou." E eles foram depressa, e encontraram Maria e José, e viram um menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto, e tudo o que tinha acontecido como o anjo havia falado. O nome do menino. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Jesus é apresentado ao templo. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor, pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá e também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei mandava, Simeão pegou o menino no colo, louvou a Deus e disse: "Agora, o Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já podes deixar o teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar a glória ao teu povo de Israel." O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que o Simeão disse a respeito dele. Simeão abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus:
Este menino foi escolhido por Deus tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele veio ser um sinal de Deus, pois muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração. Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a louvar a Deus e falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Voltando para Nazaré. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor mandava, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa conforme o costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém, e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando, e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois encontraram um menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei, ouvindo-os e fazendo perguntas a eles. Todos os que o viram estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que ele dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe disse: "Meu filho, por que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você." Jesus respondeu: "Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai?" Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, o menino Jesus ia crescendo também em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele.